Vibe Mundial FM. E agora vamos à palavra sugerida pela nossa ouvinte e também nossa patrocinadora, Tatiana Vanessa Ribeiro, de São Paulo, que conduz a Iluminária e Odontologia. A palavra é paciência. Eu disse que não é uma virtude e que é mais do que isso, porque as virtudes que a gente manifesta, a gente escolhe antes de vir à matéria. Paciência é um recurso. Paciência, todos nós temos que desenvolver aqui na matéria. Não é uma escolha que a gente faz antes, é uma coisa que nós precisamos desenvolver aqui. É como o amor. Mas vamos lá. A palavra paciência tem sua origem na palavra da língua latina pater, que significa aguentar, sofrer. Mas há quem defenda que ela tem origem na palavra grega pate, que significa sentimento. Por mais estranho que pareça, a palavra paciência não deriva da palavra paz. A paciência é um dos recursos para conseguir a paz. Nas definições que encontramos nos dicionários, paciência é a qualidade ou condição de suportar males, dissabores e incômodos de toda ordem, resignadamente, sem revolta ou queixa, sem alterar o bom humor, em qualquer momento ou lugar. Ainda, segundo os dicionários, paciência é a capacidade de manter-se perseverante e constante na realização, continuação e finalização de um trabalho, de algo que se faz, por maiores que sejam as dificuldades. Mas paciência é basicamente a capacidade de esperar com serenidade tudo aquilo que tarda. Consiste em tolerar fatos indesejados, ouvir com atenção, manter uma atitude tranquila, aguardar o momento certo para agir e compreender os motivos pelos quais nem tudo que se quer pode ser obtido. Algumas pessoas, principalmente aquelas que gostam de utilizar o vocabulário próprio da psicologia para definir as coisas, substituem a palavra paciência por outra que julgam ser um sinônimo, mas que definitivamente não é. Resiliência não é sinônimo de paciência. Eu já disse a vocês algumas vezes que não existem sinônimos. Nenhuma palavra é igual à outra. Todas têm significados diferentes. Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choques, estresse ou algum tipo de evento traumático. Quem desenvolveu paciência jamais precisará da resiliência, porque a paciência aceita e compreende os problemas, produz mudanças internas que tornam desnecessário qualquer esforço de adaptação, contorna os obstáculos e aguarda até que as pressões cedam, compreende e absorve os choques, utiliza a compaixão como agente dissipador do estresse e como elemento de cura para os eventos traumáticos. Notou a diferença? Assim como o amor, a paciência não é algo que surge do nada, uma característica que uns têm e outros não têm. A paciência precisa ser desenvolvida dentro de cada ser. Segundo os mentores, a paciência é o resultado direto e imediato da busca de equilíbrio. Equilíbrio não é algo estático, ele é dinâmico, é um constante ajuste às questões kármicas e à dualidade, sempre tendo como foco o melhor para todos. Para ter paciência é preciso ter equilíbrio emocional. Para ter equilíbrio emocional é preciso ter equilíbrio mental. Para ter equilíbrio mental é preciso prestar atenção nos pensamentos. Para prestar atenção nos pensamentos é preciso ter centramento. E para ter centramento é preciso ter uma prática espiritual realizada com ritmo e constância.
A prática espiritual torna possível a aceitação do que quer que esteja acontecendo. E sem aceitação da realidade, não é possível haver paciência. Segundo os mentores, paciência se constrói internamente, cultivando seus 3 componentes. Do mesmo jeito que o amor, não é? E os componentes para desenvolver paciência são aceitação, compreensão e compaixão. Nem preciso dizer que a aceitação está presente em todos os passos que temos que dar na direção do equilíbrio. E aceitação não é resignação. Aceitação é a capacidade de perceber a realidade, examinar a realidade, compreender a realidade, para então poder encontrar como atuar sobre ela e modificá-la. A paciência surge quando aceitamos uma situação, compreendemos a situação, temos compaixão de todos os envolvidos e, por causa disso mesmo, só agimos no momento em que podemos gerar resultados que sejam bons para todos. Não é possível para nenhum ser humano ser paciente quando ele está agindo movido pelo inconsciente, porque um dos sintomas de que estamos agindo movidos pelo inconsciente é a impulsividade. Não é possível ser paciente quando estamos movidos pelo cérebro físico, porque o cérebro físico é maníaco por sobrevivência e acredita que precisa ser rápido e eficaz, mesmo que para isso tenha que passar por cima dos interesses e do bem-estar dos demais. Não é possível ser paciente quando estamos sendo movidos pelo ego, porque o ego quer apenas obter satisfação imediata. O ego não pode esperar para obter o que deseja. Quando não tem o que deseja, o ego produz angústia, e quando tem que esperar muito para obter o que deseja, produz ansiedade, uma agitação interior no sentido de forçar uma mudança nas situações e circunstâncias apenas para obter o que deseja. A paciência vai na contramão da ansiedade. A paciência é justamente a capacidade de esperar que o que precisa acontecer aconteça e também a capacidade de compreender que as coisas que precisam acontecer talvez não sejam exatamente como desejamos ou planejamos que sejam. E, por fim, a paciência tem como componente principal a compaixão por todos os envolvidos. Essa compaixão produz mais aceitação e mais compreensão, e mais compaixão ainda, numa espiral que produz essa capacidade de aguardar que as situações se resolvam da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Nunca esquecendo de que compaixão não é pena. Compaixão é a capacidade de reconhecer que todos somos manifestações divinas e que estamos sempre buscando fazer o melhor, por mais que não pareça. Perceber a presença de Deus em tudo que existe nos leva a suportar qualquer dificuldade como parte de um processo. O processo de obter uma consciência tão sutil que nos permitirá perceber as soluções para todos os problemas. Agora vamos refletir um pouco sobre o fato de que tudo é parte de um processo. Os hinduístas costumam dizer que se algo ainda não está bem, é porque ainda não terminou. Porque tudo sempre termina bem. Parece ilusório, parece tolo, mas é a mais pura verdade. Os mentores reforçam esse conceito dizendo que nós temos muita dificuldade em aceitarmos as coisas como elas são, porque nos falta uma virtude divina chamada ordem. Uma virtude que ainda não está completamente manifestada na matéria. A gente pensa que sabe o que é ordem, mas a gente não sabe. Segundo os mentores, ordem é a sequência de etapas que algo precisa passar para se tornar o que deve ser. Ou seja, ordem
é uma visão de processo. Se nós sabemos que para uma criança tornar-se um adulto, ela vai passar por muitas fases, sendo que algumas delas serão difíceis, então a gente aceita bem isso. Tentamos compreender o melhor que podemos cada uma dessas etapas e temos compaixão de nós mesmos, da criança e de todos os envolvidos, para que essa criança se torne o melhor adulto que for possível. A gente sabe o quanto educar uma criança exige em termos de paciência. E a cada etapa do desenvolvimento dessa criança, ela vai ser o que precisa ser para se tornar o adulto que deve ser. Algumas dessas etapas vão desafiar nossa aceitação, nossa compreensão e nossa compaixão. Mas se nos mantivermos conscientes de que cada uma dessas etapas é necessária e que não está em nossas mãos antecipar nenhuma delas, conseguiremos conduzir o desenvolvimento dessa criança de uma forma serena e equilibrada. Senão, esse desenvolvimento se tornará fonte de grande sofrimento. Isso é paciência. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que